Bom dia, amados. Que privilégio este de podermos estar juntos para louvar, bendizer o nosso Deus. Que privilégio, que honra esta que o Senhor nos dá de podermos, como igreja, como corpo de Cristo, podermos nos reunir na sua presença e podermos dirigir a Ele, poder receber dEle. É de facto um privilégio. Em tempos tão difíceis como os que vivemos, de facto não podemos deixar de agradecer como nunca estas oportunidades. Queremos saudar a todos com a preciosa graça do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Também não o temos feito, mas agora alguns irmãos nos acompanham a partir de suas casas porque não podem estar presentes e, portanto, como sabem, vamos disponibilizando todos os domingos o culto para que os irmãos que não podem estar possam também se juntar em celebração. Então, para eles também, um forte abraço, que o Senhor possa estar a abençoar cada um dos nossos irmãos. Queremos nos alegrar com aqueles que o Senhor vai abençoando, e uma forma prática de nós experimentarmos essa bênção é também conforme vamos contando os nossos dias, não é? Esta semana, duas irmãs da nossa congregação, em extremos de experiência de vida bem quase opostos, celebraram o aniversário. A irmã Adelaide, com os seus 93? Provavelmente. 93. 93. Que maravilha, que maravilha. Por outro lado, tivemos a nossa Débora. A nossa Débora com 8, não é? Não é, Débora? Que maravilha. Nas vidas destes nossos queridos nós nos alegramos e as entregamos aos cuidados do Pai também, com gratidão ao Senhor. Vamos continuar a manter a nossa atenção às recomendações. Como sabem, houve uma alteração no nosso país. As alterações que aconteceram não nos influenciam naquilo que neste momento podemos experimentar, nem em termos dos nossos cultos públicos, nem em termos da nossa movimentação, dado que algumas restrições não são aplicáveis ao nosso município. Ainda assim, mesmo que fossem, ao domingo, para esses municípios há uma restrição a partir das 13 horas, como normalmente nós terminamos o nosso culto antes, portanto não seria problema, mas não influencia o nosso município, nem os municípios aqui à nossa volta. Portanto, podem continuar a vir. Os que não puderam vir hoje, nós os aguardamos porque não queremos deixar de experimentar esta doce comunhão. Mas queremos continuar muito atentos aos cuidados e às recomendações, continuar a orar por tudo aquilo que está a acontecer, pedindo ao Senhor que continue a cuidar e a abençoar aqueles que têm passado por momentos mais difíceis no que diz respeito ao Covid, também aos profissionais de saúde, aos nossos governantes. Em dias tão difíceis nós precisamos de, em tudo também, depender e pedir a intervenção do Senhor. Vamos continuar, e estava a mencionar o nosso cuidado em oração, vamos continuar este movimento de oração. Ele é sempre necessário, creio que neste tempo em particular. Vamos continuar a orar uns pelos outros. Partilhem motivos de oração, uma mensagem, um telefonema, no WhatsApp. Vamos usar os recursos que também temos disponíveis. Usem o boletim. Se alguém não levou o boletim do domingo, estão ali atrás ainda alguns. Usem o boletim para registar também alguns dos motivos de oração e lembrar alguns que nós aqui também registamos, mas vamos manter o nosso cuidado em oração. Precisamos sempre, mas neste tempo tão especial, de manter a nossa proximidade e a nossa intimidade com o Senhor em oração. Temos num mês que, para nós, em termos do nosso movimento associativo convencional, é um mês dedicado a missões nacionais. E apesar das dificuldades, apesar das limitações, a missão não para, e também aqueles que o Senhor tem separado para estar na frente dessa batalha de uma forma mais particular continuam essa tarefa. E 2 a 8 dias, no próximo domingo, querendo o Senhor, iremos participar também de uma forma muito prática, levantando a nossa oferta de missões nacionais. E eu queria muito incentivar os irmãos a se comprometerem na presença do Senhor com este envolvimento. Missão, os irmãos bem sabem, é muito mais do que esta oferta, mas também é esta oferta. E eu queria partilhar com os irmãos o vídeo que o Departamento de Missões nos enviou, dando um primeiro panorama sobre aquilo que está a acontecer no nosso país. Os irmãos sabem que eu tenho estado também próximo do Departamento de Missões. Neste momento já não devia estar, mas com toda esta situação de alterações, a nova equipa pediu-me que eu ainda mantivesse uma proximidade de ajuda e, portanto, temos estado ainda a dar alguma colaboração
participação, mas o pastor Neilson, que é o novo diretor de missões, tem uma palavra de partilha connosco e vamos através do vídeo e assim também desta forma preparar os nossos corações para que em oração o Senhor possa nos conduzir àquela que é a nossa participação neste projeto missionário. Amados irmãos, que alegria poder me dirigir a vós para lançar a campanha de missões nacionais do ano de 2020. O tema da nossa campanha é Conta-nos o que Deus fez por ti, baseado em Lucas capítulo 8, versículo 39. O texto diz assim: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus queria que aquele ex-endemoniado de Gadara não seguisse Jesus como os demais discípulos estavam a seguir, mas queria que ele voltasse para casa e contasse aos seus tudo quanto Deus tinha feito por ele. Eu entendo que é isso que Deus também quer de cada um de nós, que nós contemos, que nós sejamos testemunhas para compartilhar as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Mas nós também queremos, nesse momento, contar aos irmãos o que Deus tem feito em nossa nação. Queremos começar com a rede do Vale do Minho, lá no extremo norte, onde temos ali a família do pastor Carlos Martins. Ele está ali com a igreja de Pias e Valença, revitalizando aquelas igrejas, mas com o objetivo também da plantação de uma igreja em Monção. Ficamos felizes que agora, recentemente, foram 9 pessoas batizadas ali. Nós louvamos ao Senhor por isso, pela forma como Deus tem abençoado aquele trabalho. Contamos com as vossas orações. Ovar temos ali o pastor Alexandre Glória. E o pastor Alexandre Glória tem feito um excelente trabalho com pequenos grupos, ajudando o povo de Ovar, que agora recentemente foi tão atingido por essa pandemia do Covid-19. E mesmo com aquelas grandes dificuldades, o pastor Alexandre Glória tem feito ali um trabalho com aqueles irmãos e agora já estão a sonhar em ter um local aberto para a pregação do Evangelho. Na cidade de Torres Novas, nós temos as missionárias Priscila Couto e Sofia Pereira. Nesse tempo de pandemia, a obra de Deus não parou ali em Torres Novas. E elas então fizeram de tudo para que aquelas pessoas pela qual a igreja tem podido ajudar, abençoar, pudessem também ser alcançadas, sobretudo aqueles que estavam sozinhos. Então elas fizeram de tudo para que aquelas reuniões, mesmo de forma online, não presencial, como nós pensamos pelas nossas igrejas, também acontecesse naquela missão ali em Torres Novas. Elas também têm testemunhos a poder compartilhar. E nos Açores, quer na ilha do Faial, quer na ilha de São Jorge, nós temos ali o trabalho do pastor Ismael Couto. E o pastor Ismael Couto tem visitado a ilha de São Jorge e estamos felizes porque 5 pessoas estão a ouvir o Evangelho de Jesus ali em São Jorge. Nós gostaríamos, irmãos, com esta campanha, de pedir aos irmãos 3 coisas. Primeiro, gostaríamos de pedir que os irmãos orassem. Ore por esta campanha. Ore pelos nossos missionários. Ore para que Deus nos dê os recursos necessários para que nós possamos honrar todos os compromissos que nós temos assumidos. Nós não podemos permitir que esse tempo de pandemia paralise a obra do Senhor. Nós gostaríamos também de pedir aos irmãos, além de orar, que os irmãos possam contribuir. Dentro da vossa disponibilidade, mas com generosidade, os irmãos possam contribuir para a obra de missões. Queremos dizer aos irmãos que precisamos muito das vossas orações e da vossa contribuição. Há vários desafios que chegam a nós diariamente, mas nós precisamos contar com os irmãos. Nós temos pedido que os irmãos orem, que os irmãos contribuam, mas procure se informar, procure saber as notícias que nós vamos procurar chegar a cada um de vós daquilo que está acontecendo em missões nacionais.
Estamos agora no período da campanha de missões nacionais e gostaríamos que essa fosse uma excelente campanha, não apenas excelente campanha a nível de levantarmos uma oferta significativa, afinal temos um alvo arrojado que são 28 mil euros, mas gostaríamos de contar convosco, gostaríamos de contar com a vossa participação. Por isso, sobretudo, ore, contribua e participe, para que o reino do Senhor possa ser cada dia mais conhecido na nossa nação. Que Deus a todos abençoe. E vamos dar continuidade ao desafio do pastor Neilson. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e que Ele possa realmente em todas as coisas se manifestar e agir e intervir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Tu és o nosso Deus amado, Pai. Nós Te amamos, nós somos amados por Ti, Pai, e nós estamos aqui nesta hora mais uma vez para reafirmar que não queremos viver um dia que seja longe da Tua presença. Te agradecemos por podermos estar aqui juntos nesta manhã, Pai. E te agradecemos por este privilégio de, na doce comunhão dos Teus santos, podemos levantar as nossas vozes, podemos orar juntos, podemos Te louvar, podemos Te ouvir. Te agradecemos tanto este privilégio. Pai, nesta hora oramos pela vida dos nossos queridos irmãos que não podem estar aqui. Ó Pai, visita-os, guarda-os e faz-te também presente nas suas vidas. Qualquer que seja o impedimento que os impede de estarem aqui hoje connosco, vai estar com os nossos queridos irmãos. Nesta hora, Pai querido, nós queremos mais uma vez pôr nas Tuas mãos a nossa nação, este mundo, Pai, nesta situação em que vivemos. Traz cura, Pai, te pedimos. Traz também sabedoria àqueles que Tu tens colocado em locais de governação, àqueles que trabalham afincadamente para minimizar os efeitos de tudo o que estamos a viver. Ó Pai, nós queremos ver também o Teu nome proclamado e por isso nesta hora pedimos pela vida de cada um daqueles que Tu tens colocado em situação particular na proclamação do Teu Evangelho. Ouvimos agora testemunho daquilo que está a acontecer no nosso país, mas tanto mais a acontecer que nós queremos pedir a Tua bênção e pedir também que Tu nos uses. Ó Pai, toca aos nossos corações, fala aos nossos corações e, Pai, tudo aquilo que Tu nos tens dado a fazer, dá-nos a graça, dá-nos a sabedoria, dá-nos a ação e a presença do Teu Santo Espírito para que o possamos fazer. Ó Pai, recebe a nossa adoração neste momento, pedindo o Teu perdão, pedindo a Tua restauração. Ó Pai, Te pedimos, Senhor, que possas realmente aceitar o nosso louvor nesta manhã como um louvor real, verdadeiro, genuíno, resultado da presença maravilhosa do Teu amor nas nossas vidas. Por tudo isto e acima de tudo pelo Teu amor nós Te louvamos e fazemos-lo no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, nós vamos continuar o nosso tempo de louvor e queríamos fazê-lo desde já também pedindo que pudéssemos usar o texto do Salmo 92. Eu estou no microfone errado. O texto do Salmo 92 para começarmos este tempo de proximidade com a palavra e eu vou precisar de me deslocar. O nosso PowerPoint aí não está a funcionar. E diz assim o texto do Salmo 92: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome ao Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, não obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto
Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, amém. Nós vamos juntar-nos, porque grandes coisas tem feito o Senhor, e vamos nos juntar em louvor, declarando exatamente isso. Bom é louvar ao Senhor, porque Ele tem feito realmente maravilhas na nossa vida. Sabem, há muitas razões pelas quais é bom estarmos juntos aqui ao domingo. E uma das boas razões é porque durante uma semana Deus foi agindo, Deus foi falando, Deus foi intervindo na nossa vida. E naturalmente, nós queremos responder em gratidão, em louvor. Estas grandes obras, estas grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida são razão para nós o adorarmos e para nós o celebrarmos. Amém? Amém. Então nós vamos continuar, porque Ele é um Deus realmente maravilhoso e Ele tem feito coisas maravilhosas desde o início. O apóstolo Paulo diz que é impossível ficarmos indiferentes àquilo que Ele é através da sua criação. O hino deste mês, o coro que estamos a aprender, fala exatamente sobre isso. O Deus do universo, o Deus de toda a criação. Ele quer se manifestar, Ele manifesta-se. Ele deseja muito que, em resultado dessa manifestação, nós possamos responder em gratidão. Eu espero mesmo, amados, que por detrás dessas máscaras haja um sorriso enorme. Eu não vou pedir para tirarem as máscaras, mas eu espero que haja um sorriso enorme, um sentimento profundo de gratidão, porque este Deus do universo nos ama de uma forma extraordinária. Ele é maravilhoso e nós queremos celebrá-lo. Vamos com este hino celebrá-lo. Reina sobre os céus e terra.
Deus da terra e do céu, este Deus maravilhoso, que nós queremos hoje aqui celebrar, a quem nós queremos amar, a quem nós queremos declarar que és o único Senhor, o único a quem nós queremos reverenciar, o único que queremos ter na nossa vida. Ó Pai, te pedimos mais uma vez, aceita a nossa adoração e te pedimos que continues a tocar e a transformar os nossos corações. Queremos conhecer-te mais e mais, queremos ter mais entendimento daquilo que tu és, apesar das nossas limitações, porque queremos sempre responder-te em adoração, em amor, em gratidão, por tudo o que tu és, por tudo aquilo que tu fazes. Nós te adoramos e celebramos nesta hora, mais uma vez, no nome precioso do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados, amados. Mas nós vamos continuar em adoração. Aliás, um dos privilégios que nós temos enquanto igreja é que a nossa adoração é multiforme. E se de facto cantar é uma das formas mais práticas de o podermos fazer, há muitas outras formas. Há uma expressão de adoração e de celebração dominicalmente aqui, que às vezes eu creio que poderá até passar despercebida, mas ela é de facto uma manifestação muito prática. Ao longo do ano, amados, irmãs, e eu estou a dizer irmãs porque ainda não se levantou nenhum irmão que o faça, mas quando houver não há problema nenhum, estou certo que vai ser muito bem recebido nessa tarefa. Mas ao longo do ano, muitas irmãs preparam uma manifestação de celebração muito especial que costuma estar ali naquela mesa. E eu sou muito grato, desde que estou aqui, de todos os domingos ser enriquecido com esta manifestação de celebração, de poder também, através de flores, celebrar este Deus maravilhoso. É realmente muito, muito, muito bom. E agradeço muito às irmãs que se esforçam para poder trazer aquilo que também é uma imagem da criação de Deus, a flor. E eu sou sempre... defendo sempre que a dar flores é agora, não é? Às vezes damos mais flores quando já não estamos cá, mas a dar flores que seja agora e a podermos desfrutar deste privilégio que seja agora. E eu queria muito agradecer, porque ela é também uma manifestação de adoração, mas há outras manifestações e agora vamos também poder manifestar a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor através das nossas ofertas. E amados, este é um privilégio. Aliás, juntamente com as responsabilidades, vêm sempre privilégios, não é? O privilégio que o Senhor nos dá de sermos seus filhos associa-se também com responsabilidades. Isto é inerente à vida cristã. Nós recebemos o amor de Deus e temos a responsabilidade de o partilhar. Nós recebemos as bênçãos de Deus e temos a responsabilidade de partilhar. O Senhor nos tem dado o privilégio de podermos ser incluídos nesta manifestação do reino também através das nossas ofertas. E elas são, acima de tudo, um ato de adoração, mas também, ao mesmo tempo, a forma de Deus nos incluir no seu agir. E temos estado a falar e a lembrar nas últimas semanas que a fé tem que se manifestar em obras, tem que se materializar. A nossa gratidão também tem que se materializar. E quis o Senhor, porque seria muito estranho que Ele nos abençoasse de uma forma muito prática e que nós não manifestássemos essa adoração também dessa forma prática. E por isso, a participação no reino através da entrega ao Senhor daquilo que o Senhor nos tem dado é, sem dúvida nenhuma, um privilégio. Mas é também uma responsabilidade. Estamos num tempo de pandemia, há muita coisa na vida da igreja que não está a acontecer, mas estão a acontecer outras. E, por exemplo, as despesas do edifício continuam a ser uma responsabilidade da igreja. E é curioso, amado, a equipa de manutenção tem tido um trabalho realmente extra. Parece que quanto menos usamos, mais avarias temos. Pedimos desculpa, se forem à casa de banho vão perceber que estamos sem água. Houve uma avaria no sistema de abastecimento da água. Tem havido tanta coisa, parece que quanto menos usamos, mais despesas temos para manter também estes recursos que o Senhor nos dá. Mas temos tantos outros. Há bocado estávamos a falar de missões. Lembrámos o Vale do Minho, lá aquela rede no Minho. Nós, como sabem, estamos a participar, para além da nossa oferta de missões nacionais, estamos a participar mensalmente, temos esse privilégio de participar mensalmente neste projeto, no sustento daquela família ali. Por isso, eu queria muito apelar aos irmãos para que possamos continuar. Os irmãos que estão em casa, que não têm podido vir aqui presencialmente, querem entregar as suas ofertas, podem falar com os nossos irmãos tesoureiros. No vídeo que vamos disponibilizar hoje, vamos pôr também o NIB da conta, se quiserem fazer transferência bancária. Bom, hoje em dia há tantas formas de o fazer, mas acima de tudo, que não deixemos de nos envolver e de nos
nos dar também a adoração através desta forma muito prática, mas muito real que o Senhor nos dá. E por isso, enquanto cantamos um coro em Tuas mãos, vamos nos levantar, vamos fazer com a forma mais ordeira possível, não que sejamos desordeiros, não é isso, mas no sentido de não nos cruzarmos. Então a ala ali do meu lado direito vai vir primeiro pelo meio e depois regressar pela lateral, e depois a ala aqui do lado esquerdo. Enquanto cantamos este coro, vamos celebrar com as nossas ofertas o amor de Deus. Que nós experimentamos e que queremos levar em oração a Ti. É que sabemos que no Teu tempo Tu fazes tudo muito bem e por isso nós queremos estar nas Tuas mãos, queremos estar nos Teus braços, independentemente das circunstâncias em que estamos. Queremos ser cuidados, dirigidos, abençoados por Ti. Neste momento em que podemos Te louvar através das nossas ofertas, ó Pai, nós Te pedimos que a possas também receber como um ato de gratidão e de louvor, e que as possas usar única e exclusivamente para a expansão do Teu reino. Dá-nos sabedoria e dá-nos a graça de podermos ser parte também desta forma no Teu reino aqui neste tempo e neste lugar. Mais uma vez, por tudo aquilo que Tu és, nós oramos no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos ler ou vamos orar através de uma oração que temos registado e que também vai ser já introdução para o tempo de exposição bíblica. Esta é uma oração feita num lugar único, que provavelmente nenhum de nós já tenha experimentado, mas o Deus é o mesmo. E às vezes estamos em situações tão difíceis como aquela que Jonas se encontrava. Jonas, num momento realmente de tremendo da sua vida, orou assim. No versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passarão por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos ferrolhos se acorrentam sobre mim.
para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Amém, amados. Nós vamos cantar um hino que provavelmente não cantamos há muito tempo. Foi a sugestão de uma irmã. Eu queria dizer aos irmãos, por favor, se às vezes houver um hino que desejassem, sugiram, que queremos também dessa forma ser participantes comunitários no louvor. Este hino que já não cantamos há muito tempo é também uma oração de declaração que queremos estar nos braços do Pai, independentemente do lugar onde nos encontramos, no mais profundo abismo ou em qualquer outro lugar, que possamos fazer esta oração. Então vamos juntos. Eu ia sugerir que pudéssemos ficar de pé e possamos orar juntos esta oração deste hino do cantor cristão. Este velho hino, que já não cantávamos há muito tempo, que esta possa ser a nossa oração. Vamos poder ficar sentados, amados. Queria pedir a para vir.
amados, eu já partilhei isso por outras razões e noutros momentos, mas quando há 4 anos e tal o Senhor falava-nos para virmos para o Troviscal, eu estava longe de imaginar o que estava em causa e todo o impacto que esta situação traria à nossa vida. Uma das boas e maravilhosas surpresas de estar aqui foi reencontrar ao fim de muitos, eu nem vou dizer muitos porque nós somos ainda uns jovens, mas de alguns anos, o Fernando José. É daquelas coisas muito intensas. Tivemos apenas uma semana juntos num acampamento e é daquelas coisas que acontecem e que ficam para o resto da vida, num momento muito especial também das nossas vidas, quando somos jovens. E foi, de facto, um privilégio poder reencontrar, mas mais do que o reencontro, poder ser abençoado pela vida do Fernando José de muitas formas. E se a pandemia tem algumas coisas más, tem muita coisa má, também de vez em quando aparecem umas coisas boas. E por causa da pandemia, o Fernando José desta vez pôde ficar mais algum tempo connosco. Das outras vezes, porque as viagens dele são tão corridas e eu não me atrevia a pedir-lhe isso, mas desta vez pedi que o Fernando pudesse partilhar a palavra à Igreja. Muitos irmãos têm acompanhado e têm sido abençoados pelas reflexões semanais, que são semanais que tu fazes, e tem sido uma bênção. E para além de tudo isso, certamente o Senhor trará através dele a palavra que tem reservada e preparada para nós hoje. Então, eu queria orar pelo Fernando, agradecer muito, muito, muito por este privilégio e agradecer também ao Senhor esta bênção de podermos ser igreja e de podermos estar juntos neste momento. Pai querido, nesta hora, mais uma vez com gratidão, por sabermos que Tu és o Deus de sempre, que age de forma realmente extraordinária e única. Eu quero-te pedir que nesta hora o Teu Santo Espírito possa estar presente na vida do Fernando José, que através dele nós possamos ser abençoados com a Tua palavra. Usa-o e abençoa os nossos corações. Te agradeço pela sua vida, pela vida da Mabel, dos seus filhos. Ó Pai, guarda e abençoa a família que está lá longe. E mais uma vez te agradecemos por este privilégio, porque ela é também manifestação do Teu cuidado e do Teu amor para connosco através dos Teus servos que Tu pões perto de nós. Por tudo isto, mais uma vez, a nossa gratidão no nome santo do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Pai. Obrigado. Não está. Não? Bom dia, irmãos. Tudo bom? Tá bom aqui? Tá? Aqui, tá bom? Tá. Tenho certeza que está bom. Tudo bem? É uma pena estar aqui à frente e ver tanta máscara. Porque não se pode ver o sorriso dos irmãos, se estão bem dispostos ou não. Não se sabe se estão a sorrir ou se não. Mas também estava a pensar que é uma grande vantagem para os irmãos. Porque se a mensagem está muito aborrecida, vocês podem abrir a boca que ninguém dá por isso. Portanto, não. É uma grande vantagem para vocês. Mas ao estar aqui neste lugar, é uma mistura de muitas coisas. Mas, sobretudo, é um profundo sentimento de agradecimento ao Senhor. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão e agradecimento por muitas coisas. Estava a passar pela minha memória de quanta bênção tem sido esta igreja para a nossa família. E estou muito grato ao Senhor por isso. E eu tenho a certeza que os meus pais também. Estamos gratos ao Senhor pelo que cada um dos irmãos tem sido para a nossa família. E lembrava-me, a primeira vez que cheguei cá, talvez teria uns 12 anos, talvez, vínhamos de férias de Venezuela e estava o templo num outro lugar. E eu lembro que esse dia estava a pregar o pastor Daniel Machado, porque ele vinha aqui de Coimbra. Quando eu vim nesse ano, não tínhamos pastor. E ele vinha e tive o privilégio de conhecer. E quando apertei a mão dele para sair, a primeira coisa que ele me disse, eu tinha 12 anos, acho eu. Ele disse-me, quando é que o irmão vai ser batizado? Já estava a perguntar qual era o próximo passo. E depois, ao longo dos anos, também temos sido abençoados muito. Lembro-me que nesta igreja apresentámos o nosso filho mais velho, que esta semana agora vai fazer 29 anos, imaginem. Lembro também que esta igreja tem sido uma bênção para toda a família em tempos difíceis que temos atravessado.
estou grato ao Senhor por esta igreja, porque nesta igreja os meus pais têm encontrado um sítio de serviço, de refúgio, e os irmãos têm sido de muita bênção para eles. E também me lembrei, como o Paulo estava a dizer agora, que pelos meus, 20 anos, 22, conheci um rapaz num acampamento. Tínhamos mais cabelo, Paulo. Que nem imaginava eu que depois seria o pastor da igreja de Troviscar. Então, estamos muito gratos ao Senhor por tudo isso. E a minha oração é que o Senhor continue a fazer que esta igreja seja um farol aqui no meio desta região para continuar a anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Queria partilhar com os irmãos alguns pensamentos sobre o livro de Jonas na manhã de hoje. E quando estava a pensar nesta história, veio à minha mente uma cena que eu quero partilhar com os irmãos, uma cena que me contaram. Eu não fui parte dessa cena, mas contaram-me uma cena que meu tio Arsénio uma vez pensou fazer. Os que conhecem o meu tio Arsénio sabem que ele é muito brincalhão, não é? E talvez muitos de vocês já tenham sido vítimas das brincadeiras dele. E contaram-me que ele uma vez havia uma reunião em casa dele, lá embaixo, quando morava na Murta. E estavam muitos irmãos da igreja, com os carros lá parados. E então o que é que ele pensa? Ele pensa em disfarçar-se de polícia, pôr um colete de polícia, um bigode, um boné, uns óculos escuros, e agarra numa caderneta e vai aos carros fazer que está a colocar uma multa. Claro, aquilo lá não há sítios para parar, todo mundo para onde quer, não é? E então põe-se ali e as pessoas começaram a ver e começaram a ir lá à casa a dizer: vocês têm os carros lá fora, está lá a polícia por multas. E todo mundo saiu. O pastor da igreja: desculpe, não, eu não queria parar aqui, desculpe, vou-me virar embora. Todo mundo moveu os carros e todo mundo saiu dali, todos atrapalhados por causa da multa. Pronto, aquilo foi uma brincadeira, todo mundo riu, não é? Foi um bom momento para rir e para se divertir, mas só o meu tio Arsénio pensa nisso, sempre está a pensar numa notícia. E eu estava a pensar quando li esta passagem da Palavra de Deus, ainda que o que o tio fez, pronto, foi na brincadeira, todo mundo riu, foi bom, foi um bom momento. Deus age de forma diferente. O tio teve que se disfarçar de polícia para agir como polícia, porque ele não era polícia, não? Então teve que se disfarçar para agir como polícia. Na verdade, ele estava a agir como aquilo que não era e teve que se disfarçar para isso. Deus faz as coisas um pouquinho diferentes. Deus não se disfarça porque Ele sempre age, o que Ele sempre faz, revela aquilo que Ele é. E nunca vamos ser surpreendidos por Deus, porque sabemos exatamente o que esperar dEle, porque o que Ele faz revela quem Ele é. E eu queria partilhar com os irmãos alguns pensamentos aqui desta história de Jonas, que através daquilo que Deus faz, nos revela quem Deus é. Não sei se estão a ver aqui alguma coisa em cima, mas eu pedia que colocassem o primeiro slide. É para os irmãos acompanharem os títulos, pelo menos, das partes que vamos partilhar aqui. Está lá em cima, Jonas 1, capítulo 1, o versículo, tá? Tá bom. Pronto. Então é assim. A primeira coisa que vemos no livro de Jonas, quando lemos o primeiro capítulo, versos 1 e 2, diz assim, está lá em cima. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E a primeira coisa que Deus fez aqui foi que Deus falou. E o facto de Deus falar revela que Deus, o nosso Deus, é um Deus que se comunica. É um atributo de Deus, uma qualidade de Deus. Ele gosta de se comunicar conosco. Deus se comunica conosco para indicar-nos o caminho certo. Ele não está satisfeito com ser... Obrigado. Ele não está satisfeito com ser um Deus distante.
Ele quer um relacionamento próximo, assim como um pai tem como um filho. E Deus não é nada novo. Deus sempre procurou uma forma de se comunicar conosco. No livro de Hebreus, lemos como Deus, no capítulo 1, versículo 1, ali diz como Deus, no passado, nos falou através dos profetas. Lembram-se? Depois, esse versículo diz-nos que nesse tempo Deus estava comunicando conosco através do seu Filho. E no dia de hoje, tanto as palavras dos profetas como as palavras do seu Filho estão presentes nas nossas vidas através da Bíblia, a palavra de Deus. Porque Deus continua a querer se comunicar com cada um de nós. A comunicação de Deus é consistente. Não sei se vocês têm experimentado isto, mas às vezes na minha vida leio alguma coisa na Bíblia durante a semana e depois chego ao domingo e o que o pastor está a pregar é exatamente a mesma coisa que eu li. E depois vou à internet e vejo uma mensagem que tem que ver com aquilo que eu li e com aquilo que foi pregado. E depois um irmão liga-me e diz-me exatamente a mesma coisa. É que a comunicação de Deus é consistente. Quando Deus tem uma mensagem para nós, dá-nos a mensagem e repete, porque é importante para nós. E assim como Deus se comunicou com Jonas, diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, a nós também vem a palavra de Deus, consistentemente, permanentemente, porque Ele quer manter uma boa comunicação com todos nós. E Deus fala através de muitas coisas. Deus nos fala através dos nossos irmãos, da nossa família, de pessoas que Ele colocou como autoridade sobre nós. Deus nos fala através das circunstâncias, Deus nos fala através da natureza, Deus nos está falando constantemente. Lembro-me daquela história de um irmão, não sei se era verdade, acho que não era verdade, mas ilustra um pouco o que quero dizer. Numa certa povoação choveu muito e houve uma grande inundação e aquela pessoa estava apenas numa tábua, conseguiu se segurar aí para não morrer afogado e começou a orar a Deus. Deus, fala-me, ajuda-me, vem meu auxílio. E então veio um vizinho que também estava segurado numa tábua e diz, vizinho, vem comigo, eu posso te ajudar a sair daqui? Não, estou a orar ao Senhor, Ele vai me socorrer, não te atrapalhes, tudo bem, tudo está a correr bem. Continua a orar e mais tarde vem outra pessoa de mais longe, vinha com uma boia, vizinha, que está uma boia para te ajudar, vem comigo. Não, o Senhor vai me socorrer, eu tenho fé, a minha fé no Senhor é forte, é permanente, Ele vai me socorrer. Depois veio alguém que nadava muito bem e também quis ajudar e o irmão não quis ir. E finalmente veio um barco da polícia porque estavam ali à procura de todos que tinham ficado acima da água e disse a mesma coisa. Não, o Senhor vai me socorrer. Afinal, o que é que aconteceu? Morreu, chegou ao céu e disse, Senhor, estou desiludido contigo. Tanta fé que eu tinha. Orei, clamei, esperei e tu não fizeste nada por mim. E disse-lhe o Senhor, filho, enviei-te o vizinho, enviei-te a boia, enviei-te aquele que sabia nadar, enviei-te a polícia, então fiz tudo por ti, mas tu não quiseste aceitar o que eu te dava. E nós às vezes somos assim, estamos esperando uma manifestação especial de Deus, quando Deus se comunica conosco através de muitas coisas. Só que os nossos ouvidos e os nossos olhos têm que estar atentos ao que Deus quer para nós. Mas, ainda que Deus se comunica conosco através de muitas coisas, o meio por excelência, meus irmãos, é a palavra de Deus. Nada do que vem até nós, se não está validado pela palavra de Deus, tem valor algum. Porque é o meio que Deus deixou para se comunicar conosco. Deus fez ainda outra coisa. Deus levantou um vento. Isto me fala de que o nosso Deus é um Deus que intervém. É um Deus que intervém nas nossas vidas. É verdade que Deus deu-nos o poder de decidir, mas também é verdade que Ele intervém nas nossas vidas. Jonas 1,4 diz, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Isto nos fala de que Deus intervém nas nossas vidas. Às vezes eu confesso que não sei o que hei de pedir a Deus. Às vezes digo-lhe, Senhor, não sei o que é que eu devo pedir-te sobre este assunto,
mas apenas te peço que faças a minha vontade. Porque estou confiando que a intervenção de Deus é o melhor para mim. E eu próprio às vezes não sei. Às vezes digo-lhe outra coisa, digo-lhe, Senhor, peço-te por isto ou por isto, mas se vês que não me convém, não me dês. Porque eu sei que quando Deus intervém, é o melhor para a minha vida. Em Romanos 8:26 diz isto: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem como pedir. Mas o Espírito pede por nós, com gemidos tais, que não há palavras que os possam exprimir. E o Pai, que conhece todos os corações, sabe, na verdade, o que o Espírito pretende ao interceder em nosso favor, em harmonia com a vontade de Deus. A minha visão sobre este versículo é assim, olha, eu oro ao Senhor e digo-lhe, Senhor, eu precisava conseguir um aumentozinho no meu emprego. Estava a faltar um bocadinho de dinheiro, tu sabes que estou um bocadinho apertado. Peço-te que, de alguma forma, na tua providência, tu toques o coração do meu chefe. Eu, na verdade, estou a precisar de um aumento. Eu estou a orar assim, não é? Então eu imagino o Espírito falar com o Pai e diz, Pai, lá está o Fernando a pedir por um aumento, não é? Mas tu e nós sabemos que ele não está pronto para isso e que o dinheiro não vai usar conforme a tua vontade. Portanto, o Fernando está a dizer que ele gostava do aumento, mas ele também está a dizer que por agora não lhe diz nada, porque nós sabemos que não vai usar. É assim que o Espírito intercede por nós. Como diz a palavra, o Espírito sabe o que nós precisamos. Nós às vezes não sabemos o que pedir, nem como pedir, mas o Espírito sabe. Jonas estava no caminho errado e Deus interveio na sua vida. Agora, Deus intervém sempre? Eu acho que não. Eu acho que às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam para que nós possamos aprender dos nossos próprios erros. Não é uma constante a intervenção de Deus. No caso de Jonas, Deus não interveio quando ele entrou no navio. Podia ter impedido que ele entrasse no navio, não é? Mas Deus não impediu que ele entrou no navio. Ao igual que muitas vezes não impede que certas coisas, que nós tomemos certas decisões. Mas no tempo certo, Deus levantou o vento. Eu aprendo daquilo que, no tempo certo, Deus intervém nas nossas vidas. Eu acho que deveríamos estar todos felizes porque Deus intervém. E porque Deus muitas vezes não nos dá aquilo que pedimos. Eu estou feliz. Às vezes peço coisas que hoje vejo... Alguém de vocês... Lembrei-me disto quando estava a fazer isto, não sei porquê. Algum de vocês alguma vez se lembrou de uma namorada ou um namorado que tinha no passado e que pediram a Deus? E que hoje vê a namorada e diz, ai Senhor, obrigado que não me deste o que eu te pedi. Ainda bem que Deus não nos dá tudo o que nós pedimos. Devemos estar agradecidos pela intervenção em nossas vidas, porque pela sua intervenção é uma forma de Deus mostrar o seu amor para conosco. Da mesma forma que nós agarramos os nossos filhos e não os deixamos ir para a rua, porque pode passar um carro e pode atropelá-los, Deus nos agarra para não deixar que nós vamos também para a rua da vida e venham males piores. A intervenção de Deus é uma autêntica bênção nas nossas vidas. A terceira coisa que Deus fez foi que Deus preparou um peixe. Diz Jonas 1,17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Desculpem que esqueci de... Vamos lá, lemos outra vez. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E este facto me indica que Deus é um Deus cuidador. Deus é um Deus cuidador. Deus não nos deixa sozinhos nos nossos problemas. Ele tem coisas boas reservadas para nós. Gosto imenso do versículo de Jeremias 29:11 que diz: porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito. Planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Meus irmãos, acho que todos concordamos que o cuidado de Deus é maravilhoso. Que maneira incrível de salvar a Jonas da morte. Preparou um peixe. Nunca vi este tipo de ação de Deus tão especial na vida de uma pessoa.
Mas sabem uma coisa? Quando Deus estava lá dentro, ele não sabia que Deus estava cuidando dele. Ele estava completamente desesperado. O versículo 5 do capítulo 2 diz: as ondas envolveram-me completamente, as algas enrolaram-se à minha cabeça. Estava totalmente desesperado dentro daquele estômago do peixe. Quando era criança que voltámos para Portugal de Angola, lembro-me que foi num barco. E para mim esse barco foi terrível. Eu enjoava, eu vomitava, eu não desfrutei nada daquela viagem. Agora imagina-se dentro de um peixe, dentro de um grande estômago, a nadar para cima e para baixo. O enjoo deveria ser terrível. Imagina os líquidos digestivos caindo na cabeça, enrolando-se ali, tentando segurar por 3 dias no estômago de um peixe. Imagino que o mesmo Jonas pensaria: mesmo que eu saia daqui, estou na profundidade do mar. Não há salvação para mim. Mas sabem uma coisa? Deus estava cuidando dele. Muitas vezes nós só olhamos para a nossa situação e não entendemos que Deus está cuidando de nós. Já se sentiu numa situação semelhante? Quando parece que não há saída possível, o problema não tem solução? Pense em Jonas. E da mesma forma que Deus cuidou de Jonas de forma sobrenatural, Ele vai cuidar de nós. Só temos que confiar nele e saber que Ele nos ama e tem cuidado de nós. Não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Talvez hoje não tenhas uma situação muito boa. Talvez não tenhas o trabalho que desejas. Mas Deus está cuidando de ti e te está preparando para algo melhor. Talvez tenhas problemas financeiros. Deus está cuidando de ti. Talvez tenhas problemas familiares. Deus está cuidando de ti e preparando-te para algo melhor. Em qualquer situação que estejas, por muito difícil que seja, o Senhor quer que tu saibas que Ele está cuidando de ti. Ao igual que cuidou de Jonas, de uma forma muito estranha, mas preservou a sua vida, Deus também está cuidando de ti. A quarta coisa que Deus fez foi que Deus ouviu. Diz o versículo 2: e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus ouviu. Salmos 145, 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o chamam, de todos os que o invocam em verdade. A experiência de Jonas me diz que, por maiores que sejam os nossos problemas, Deus sempre ouve o nosso clamor. Por mais distante que nós pensemos que está Deus, Deus está pronto a ouvir se buscamos de todo o nosso coração. Um problema que existe aqui é que a nossa percepção e os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam. Sentimos que Deus está longe. Sentimos que Deus não nos ouve. Quantas vezes pensamos: estou farto de pedir, estou farto de orar, Deus está longe, Deus não me ouve. Mas aqui nesta situação terrível em que estava Jonas, vemos que Deus ouviu, porque diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e tu ouviste a minha voz. Deus ouve, Deus ouve. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que o procuram em verdade. Muitas vezes nós é que não ouvimos a resposta de Deus. Isto faz-me lembrar de uma história de um casal já de anciãos, vamos chamá-los a Clotilde e o António. E um dia estavam na sala e vira-se o António para a Clotilde e diz-lhe: Clotilde, a comida já está pronta? Não houve nada. E dizer: esta velha já está a ficar surda, tenho que me acercar um pouco mais. E acerca-se um pouco mais. Diz-lhe: Clotilde, a comida já está pronta. Nada. Se acerca um pouco mais e pergunta outra vez: Clotilde, a comida já está pronta. Nada. Até que finalmente chega muito perto dela, perto do ouvido dela ali, não podia falhar aquela vez, e diz: Clotilde, por 5ª vez,
a comida já está pronta. E então ouve a voz da mulher: António, por quinta vez, sim, está na mesa. Não ilustra isto que nós pensamos que estamos perto de Deus, mas quando Deus fala nós não ouvimos? Ao igual que o António não ouvia, nós não ouvimos. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Não importa quão grande seja a tua tristeza hoje, a sua dificuldade, a sua necessidade, clame a Deus e Ele ouvirá. Temos a certeza que o Senhor ouve. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. O Salmo 34:4 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Mais à frente diz: clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Não deixe de clamar ao Senhor. Às vezes pensamos que estamos lá muito fundo, do fundo no mar. Pensamos que as ondas nos cobrem. Pensamos que o peixe vai... Estamos ali na barriga do peixe. Mas não deixe de clamar ao Senhor, porque o Senhor ouve. O Senhor ouve. A quinta coisa que Deus fez é que Deus ordenou. Isto me fala de um Deus todo-poderoso. Diz o versículo 10: então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Meus irmãos, este foi o versículo, na verdade, que mais me impactou nesta leitura. Deu-me muita paz saber e sentir que estava nas mãos de um Deus todo-poderoso. E quando Deus dá uma ordem, não há nada, não há ninguém que a possa resistir. Não é maravilhoso pensar nisto? Que quando Deus diz a palavra, quando chega o momento que Deus diz, faça-se, não há nada que possa resistir a Deus. Em 2 de Crônicas 20, no segundo livro de Crônicas 26 diz: Josafá orou assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode resistir ao teu poder. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Não há situação, meus irmãos, que nós pensemos que Deus não possa resolver, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e quando Deus diz, acontece. Deus disse: haja luz. Só disse. E houve luz. Deus disse: haja uma expansão. E houve expansão. Deus disse: produza a terra seres vivos. E foi assim. Deus disse que nunca mais choveria, como no dilúvio. E assim tem sido. Deus disse ao peixe: solta Jonas. E o peixe soltou Jonas. Deus disse que o Messias nasceria de uma virgem na cidade de Belém. E assim foi. Deus disse ao vento: fica quieto. E o vento parou. Deus disse a um homem morto: Lázaro, vem fora. E esse homem ressuscitou. Deus nos diz hoje: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E, meus irmãos, tenha a certeza que assim como Deus tem dito e é feito, tenha a certeza que isto também vai acontecer. Se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, tudo o demais será acrescentado. Quando Deus dá uma ordem, ninguém para. Nada para. Quis compartilhar com os irmãos 5 coisas que Deus faz, que nos revela quem Deus é. Um Deus que se comunica, um Deus que se comunica conosco para nos orientar, um Deus que intervém nas nossas vidas, um Deus que cuida de nós, um Deus próximo, um Deus todo-poderoso. É o que aprendemos da vida de Jonas. Quando estivermos como Jonas, com a água pelo pescoço, enrolados nas algas da vida, vamos lembrar como Jonas clamou a Deus do fundo da sua aflição.
E da mesma forma, nós voltemos para Deus com a certeza de que Ele nos vai ouvir e Ele nos cuida. E a seu devido tempo, Deus dará a ordem e veremos o seu poder manifestado em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Vou pedir ainda que, antes de sairmos, o Fernando vai orar por nós. Quero agradecer ao Senhor primeiramente e ao Fernando por nos abençoar através desta palavra. Jonas 2:10 tem sido de grande motivação para mim. Sempre que, e pontualmente, eu tenho a tentação de querer ir para Tarsis, a imagem de provavelmente ser vomitado numa praia perto de Nínive não faz-me aceitar logo, porque eu não quero ser vomitado em lado nenhum. E por isso, amados, de facto, quando Deus fala, é bom que nós possamos obedecer, que nós possamos ouvir, porque Ele é um Deus que determina, faz, intervém, e o exemplo de Jonas, sem dúvida nenhuma, nos abençoa a compreender isso e nos revela isso. Amados, vamos orar. Depois do pós-lúdio vou pedir mais uma vez que então possamos sair pelas laterais, pedindo ao Senhor que abençoe a todos e que possa realmente a sua palavra, através da ação do seu Santo Espírito, tocar as nossas vidas. Então eu vou pedir ao Fernando que nos despeça em oração. Obrigado, nosso Deus, porque a Tua palavra é sempre nova para as nossas vidas. Sempre há alguma coisa que aprendemos, porque a Tua palavra é viva. E obrigado porque Tu estás aqui hoje falando às nossas vidas uma vez mais, dizendo-nos que a nossa confiança em Ti é fundada, porque quando Tu dás a ordem, as coisas acontecem. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, com a certeza de que Tu ouves, Tu intervens, Tu nos cuidas e Tu queres o melhor para as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a entender, a internalizar que sem Ti a vida não tem nenhum sentido, mas contigo tudo é possível. E nós Te agradecemos pela Tua palavra, que hoje podemos ler, meditar e compartilhar com os irmãos. Abençoa cada um de nós, protege-nos, Senhor, deste vírus, que é a mesma proteção que foi ali dentro do peixe para Jonas nos possa rodear também, de forma que o Teu povo seja protegido deste mal e que nada nos aconteça a nós, a nossas famílias, porque Tu és o nosso Deus. Oramos no nome de Jesus.